Fala galera, mais um vídeo no canal. Esse vídeo foi pedido pela galera aí no Instagram. Algumas pessoas me pediram para desenhar o Homem-Aranha, que é um personagem que tá bem alta, né? O Homem-Aranha tá bem falado recentemente por causa do trailer novo que saiu. E vocês vão acompanhar comigo o processo de construção do personagem. Se você achar legal, quiser desenhar também, é só ir pausando o vídeo e copiando tudo que eu tô fazendo. E você vai seguindo as etapas do início do esboço aí até a colorização. E hoje a Caterine, minha rainha, vai estar comigo nesse vídeo, né, Caterine? É isso aí, gente. Hoje eu vou estar aí, né, fazendo essa participação especial nesse canal. Não entendo muito, né, de desenho, porém gosto muito desse universo aí, dos nerds, dos geeks. Como é que eu posso dizer? Eu sou uma simpatizante desse universo. E a gente vai trocar uma ideia aqui. Eu não entendo muito de quadrinho, não li, mas assisti alguns filmes, alguns desenhos, então acho que eu posso falar um pouco desse lado aqui de cá, que não é tanto do lado daí, né? Exatamente. E aí a gente já começa esboçando o Homem-Aranha. Para você que está começando a seguir o canal agora, aqui a gente fala muito de desenho digital. E eu desenho hoje em dia num tablet da Samsung, o S10 FE Plus. Então se você quer adquirir um ou já tem um e quer aprender a desenhar, você pode seguir a gente aí, se inscrever no canal, né, Caterine? Que aqui eu dou muita dica maneira do desenho digital. E se você não tem um, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser comprar um, dá uma pesquisada nos preços. Vai ser legal, que eu vou colocar uns descontos legais pra você, os melhores valores. E também dar uma ajuda pro canal, porque a parada é um ajudando o outro, né? O Homem-Aranha, Caterine, é o cara, pra mim, ele é o herói mais importante, mais significativo pra mim, na minha opinião. Se você me perguntar qual o personagem dos quadrinhos que você tem mais apreço, mais apego, é o Homem-Aranha. Eu tenho um carinho pessoal, que ele faz parte da minha história também, da minha trajetória como artista, faz parte da minha infância. Então por isso eu tenho um quê a mais com esse personagem. Apesar de eu gostar de um monte de personagens, né, eu tenho uma coisa a mais com esse personagem, que vai além das lições que ele dá, mas faz parte da minha história. Entende, Caterine, minha rainha? Eu acho o Homem-Aranha um personagem divertido, apesar de que eu não sei se... porque ele tem muitas versões, né? Pelo menos nos filmes tem pelo menos o quê? Quer dizer, o Homem-Aranha em si são 3, né? Eu acho, não é isso? Tom Holland, o outro lá que eu não sei o nome dele, e o outro lá que também não sei o nome dele. Que é um que é mais nerdola, que é mais paradão, que eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida. Eu achei ele super chato. Me perdoem pessoas que são fãs, mas é minha opinião, eu achei ele super chato. Mas assim, como foi o primeiro filme do Homem-Aranha que eu assisti, né, fica marcado ali. Mas eu também não sabia qual era a personalidade original do Homem-Aranha nos quadrinhos. Eu não conheço. Hoje eu conheço um pouquinho mais, mas na época eu não conhecia, não fazia nem ideia, sabia o que era quadrinho. No máximo que eu sabia era a revista da Turma da Mônica. Mas... eu nem lembro mais o que eu tava falando. Me perdi. Tava falando que você achou o personagem meio chato. Eu achei ele um personagem meio chato. E agora, o personagem do Tom Holland... Tom Holland é o mais recente, né? O que tá no MCU. Eu acho ele bem legal, assim, bem divertido. Não sei se a personalidade original dele no quadrinho, né? Aí tem o outro também, que eu acho ele cabeçudo. Aquele outro ator que é cabeçudo. O segundo, né? O Andrew Garfield. Esse aí, ele é um ator cabeçudo. E... que foi, mano? Tô rindo que eu tô falando que ele é um ator cabeçudo, mas enfim. Enfim. Ele também tem uma pegada assim mais irônica, né? Mais engraçada. Igual o Tom Holland, né? Só que o Tom Holland eu acho que ele é mais moleque, né? Porque a brincadeira, o deboche faz parte do Homem-Aranha. O Homem-Aranha debocha dos vilões, ele sacaneia. Mesmo quando ele tá apanhando, tá tomando fumo, ele tá fazendo piada com isso, tá ligado? Então é uma característica do personagem. Então, mas aquele primeiro, ele tinha um pouquinho disso, mas era bem menos. Eu acho que ele era mais sério, né? Porque o ator tem um cara de bocó, né? Ele tem um cara de bobão, assim. Eu não gostei, não, fiquei com raiva dele. Mas ele é o mais amado, tá? Ele é o então, você tá cancelado agora. Que é o mais amado, né? Assim, a grande massa curte o Tom... como é o nome dele? Tobey Maguire como o principal ao invés da Homem-Aranha. Por quê? Mas vou te falar por quê. Porque, na verdade, nem todo mundo é como eu, assim, que acompanha quadrinho,
que vem da infância. Nem todo mundo é tão velho, né, que assistiu os desenhos lá nos anos 90. É outra galera. Essa galera que tem muito tempo, a galera que o primeiro contato com o Homem-Aranha foi no filme do Tobey Maguire. Se você vê aqui... Não, no meu caso. Então, mas só aí, que eu achei ele chato. muita gente entende ele como o verdadeiro Homem-Aranha, porque foi o primeiro que ele viu e ficou no imaginário. Muita gente viu ele como criança, na adolescência. Não, eu até... Ele foi o cara que marcou. Até eu conhecer os quadrinhos através de você, eu achava que ele era o Homem-Aranha original, que eu achava chato. Aí depois que eu conheci você e conheci os quadrinhos, né, das histórias que você me conta e tudo mais, em que eu fui filtrando ali pra saber o que era melhor, que eu fui ver que ele não era o Homem-Aranha original. Inclusive meu pai falava, na época desse filme, meu pai falava que ele só apanhava. É porque ele teve 3 filmes, né? Ele teve 3 filmes, o Tobey Maguire teve 3 filmes. Ele teve o primeiro, que é contra o Duende Verde, que é um vilão pra mim, é o maior vilão da galeria de Marvel, assim, né? O vilão mais clássico. Apesar que eu não gostei daquela roupagem que eles fizeram, a roupa de metal pra ele, eu não gostei daquele uniforme. Mas eu acho o filme bom. O segundo filme é considerado um dos melhores filmes de super-herói, é o contra o Dr. Octopus. E o terceiro filme é contra o Venom, o filme mais criticado dele, que então, é contra o Venom e o Homem de Areia. Esse que ele apanhava muito era o primeiro. Ele apanha muito em todos eles. Tem até uma musiquinha que meu pai cantava, eu não sei se essa musiquinha é dos Simpsons. Eu sei que meu pai cantava pra ficar zoando, que ele cantava assim: Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, sempre apanha. Ah, isso aí é dos Trapalhões, isso é dos Trapalhões. Então, é não é porque do seu tempo, não. meu pai cantava essa musiquinha pra mim. Então, esse é um clássico. Esse é um clássico. Entendeu? Mas depois veio o Andrew Garfield, eles fizeram um reboot, né? Eles rebootaram. Sabe o que é reboot? Não. Então quando a gente começa de novo, mas de outro jeito, com outro ator, com outro roteirista. Eles começaram do zero, como se tivesse apagado aquela história ali. Entendeu? Aí começamos de novo a história do Homem-Aranha, a origem de novo, agora com outro ator e com outra versão, com outra roupagem. Então, aí eles iam fazendo isso em todos os... eles pegaram o Andrew Garfield e fizeram uma nova versão do Homem-Aranha, como se fosse um outro universo. Depois que veio esse conceito de multiverso, mas antes eles fizeram pra refazer mesmo. Entendeu? Fizeram a trilogia do Sam Raimi, naquela época eles não continuavam muito de filmes. Fizeram aquela trilogia do Sam Raimi, 3 filmes. Agora vamos começar de novo, outro diretor, outra pegada. Aí fizeram o Andrew Garfield, que na parte dele balançando assim, o Homem-Aranha lutando, eu acho as coreografias de luta dele muito melhores do que do Tobey Maguire. Assim, o filme dele o Tobey Maguire, mas o roteiro dele é pior. Assim. Tobey Maguire. Isso aí, o Tobey, não vou falar o nome que vai ficar... Deixa eu lembrar do Guaraná. O Tobey, eu olho pra ele e me dá uma sensação assim de peninha. Fico, ai, tadinho desse menino, coitado. É que ele faz cara de bobão. Ele treme a boquinha assim, a Mary Jane vai, beija ele de cabeça pra baixo. Ai, mas ele me dava muita raiva naquele filme, gente. Olha, ele me dava muita raiva naquele filme. Eu ficava, gente, como é bocó é esse? Pelo amor de Deus, não. Não dava não. Aí depois desses 2 filmes, aí foram 2 filmes do Andrew Garfield, e a bilheteria foi mais fraca, foi muito criticado. Não foi tão bem aceito quanto o Tobey Maguire. Aí morreu, ficou um tempão sem filme do Homem-Aranha, a Sony ficou sem fazer. Aí depois teve uma parceria da Sony, que é a Sony que tem os direitos do Homem-Aranha, não é a Marvel. Pra cinema, quem faz o filme do Homem-Aranha, quem é o dono do Homem-Aranha no cinema é a Sony, que é a mesma dona do PlayStation. Tanto que no PlayStation que tem jogos exclusivos do Homem-Aranha, tá tudo conectado. E são jogos muito bons. Tirando esse terceiro jogo do Homem-Aranha no PlayStation, eu não curti. Eu até curti o jogo, a gameplay é top, mas a história é meio... Não, agora saindo dos filmes e falando de jogo, cara, o jogo do Homem-Aranha é jogão. Top, top. Cenário, gráfico, cara, não tem o que contestar. Na verdade, ele copia demais. uma fórmula dos jogos do Batman, que deu certo, então eles pegaram aquela mesma fórmula, mundo aberto, herói lutando com um de vilão, na rua e tal, um monte de chamado de emergência e tal. Mas muito legal. Mas é um jogo muito bonito. É um jogo bonito, um jogo bom, mas o bonito. Terceiro jogo, a história, eu não gostei da história não, achei a história meio precária. Nos outros eu achei melhor. Como eu não ligo pra história no jogo, geralmente eu jogo de sacanagem, jogo zoando o jogo todinho, eu não ligo pra história, eu não ligo pra pra quem gosta, é isso. Nada. Faz toda a diferença. Pra quem gosta, igual vocês, assim, que gosta, agora a gente igual eu, que não ligo pra nada, tá mais jogando pra jogar mesmo, sei lá. É isso, aí depois dessa parceria, a Sony fez uma parceria com a Marvel, com a Disney, né, que é a Marvel da Disney, o MCU, aí eles colocaram um novo Homem-Aranha na Guerra Civil.
E era segredo, né? Porque Guerra Civil no quadrinho tem que ter o Homem-Aranha, é um personagem importantíssimo. E aí quando a gente ficou sabendo que ia ter o Guerra Civil no cinema, caraca, pô, Guerra Civil, como é que vai ser? Aí do nada apareceu um Homem-Aranha lá. Entendeu? O Tony Stark resgatou um Homem-Aranha, que foi uma parceria da Marvel com a Sony, né? Então eles tiveram que contratar um novo ator. Até então a gente ficou na dúvida, será que vai ser o Andrew Garfield? Será que vão chamar o Tom Holland de volta? Pegaram um novo ator e criaram um terceiro Homem-Aranha, uma terceira versão do Homem-Aranha. Agora, uma dúvida que eu tenho, por que nos filmes eles colocam assim, a teia sai do Homem-Aranha, no outro o Homem-Aranha que inventou um negócio que bota ali e a teia sai? Por que eles fazem essa bagunça? O original, o quadrinho, ele inventou, não sai dele. É isso? Na verdade, exatamente, é isso aí. No quadrinho, o Homem-Aranha, além de ser o Homem-Aranha, porque o Stan Lee que inventou a história, ele é meio malucão da cabeça, assim. Então, na mente dele, o Homem-Aranha era, além dele ser o cara que foi mordido por uma aranha e tem poderes, se ele não tivesse sido mordido por uma aranha e tivesse poderes, ele já seria um menino gênio. Ele era um cara muito inteligente, que tirava muitas notas altas, sofria bullying, era excluído, apanhava do Flash Thompson. E aí o que acontece? Ele era um cara gênio, então ele criou aquele lançador de teia no punho, que ele cria aquela é tipo uma cola, né? Que ele usa vários produtos químicos para criar aquele lançador e disparar aquela teia que suporta o peso, suporta grande peso, segura até trem, né? E tem filme que ele para um trem com aquela teia, que segura carro, caminhão com um monte de teia assim, então o bicho aguenta peso. Prende um monte de bandido na teia. O cara, ele era um gênio e criou aquela teia ali. No filme do Sam Raimi, quando chegou o primeiro filme, eu acho que eles não quiseram colocar isso. Parecia que era absurdo demais um adolescente inventado da HQ. Aí eles preferiram fazer... O adolescente tem superpoder, então, mas eles preferiram fazer a teia ser um poder dele também. A teia sair do punho. Por que a teia não pode sair do punho dele? Né? Ele não pode sair do outro lugar. O cara não pode inventar, mas sair do pulso, o que é, né? Então... O que é uma teia sair do pulso do cara? Ele não pode ser inteligente o suficiente pra inventar um aparelho, mas uma teia sair do pulso dele mas super real. O Homem-Aranha do The Boys, a teia sai por outro caminho, então... É melhor sair do pulso. É mais real a aranha é mais real do que o Homem-Aranha. Não, mas na minha opinião, eu acho que o Homem-Aranha, a teia tinha que sair dele. Porque ele, tá, beleza, ele inventou. Ok, porque ele é inteligente, ele inventou. Mas o que custava fazer a teia sair dele se o cara ganhou poderes? Se ele é uma aranha? Exatamente. Aí, é uma maneira de pensar. Mas no mais recente, o Tom Holland, aí voltaram com o lançador de teia. Ele constrói o próprio lançador de teia. E o Tony Stark admira isso. Quando conhece ele, caramba, você mesmo que fez essas paradas e tal. E tem as bugigangas lá que ele que fez, assim, com pouco recurso, porque é um cara muito inteligente. Mas como é que pode, com pouco recurso, ele ter feito uma teia tão resistente a ponto de segurar um trem? Porque é considerado um menino gênio. Ele é meio que um cientista também, que tira nota muito alta, blá blá blá. Ele é um moleque assim. Loucura, hein? E o Homem-Aranha tem várias versões dele, né? Você sabe que o Homem-Aranha não só tem esses trechos do filme, sim, mas no quadrinho tem várias versões do Homem-Aranha. Inclusive tem aquele Homem-Aranha no Aranha Verso, que tem o Homem-Aranha, como é o nome dele? Caraca, esqueci o nome agora. Miles Morales, isso aí mesmo, Miles Morales. Miles Morales, ele chegou no universo Ultimate e fez tanto sucesso que ele foi inserido no universo regular da Marvel. E hoje ele é um dos integrantes dos Vingadores também, nas histórias. Junto com o Homem-Aranha, com o Peter Parker? Com o Homem-Aranha, nesse universo existe dois Homem-Aranha. Mas eles são no mesmo universo? São. No começo não era, agora é. E quando ele surgiu no quadrinho, no universo dele, o Peter Parker morreu. Aí ele assumiu o manto de Peter Parker. Eu lembro de um desenho que a gente assistiu, uma animação que a gente assistiu, que o Peter Parker morreu, no caso o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, morreu, acho que dentro de uma fábrica, não foi um negócio que a gente assistiu? Então, aí o Miles Morales, que meio que tentou salvar ele ali, mas não conseguiu e tal, assumiu o papel do Homem-Aranha. Exatamente. É isso que acontece no quadrinho? Na verdade aquela história é uma adaptação, né? Toda história que a gente vê em filme, animação, games, é uma adaptação da história original. Ela nunca é igualzinha à história original, mas eles pegam elementos que são semelhantes ao que acontece, né, para poder deixar o mais parecido possível, mas tem coisas que não dá para contar de forma tão... porque o cinema é mais curto, né, então não dá para contar com os mesmos detalhes da história que tem no quadrinho, que é uma série mensal, aliás, toda semana, todo mês sai um quadrinho, eles vão continuando aquela história, continuando, e a história fica bem extensa e bem mais profunda. Nos filmes eles têm que dar aquela encurtada para o negócio acontecer mais rápido, né? Então ele é parecido com isso aí mesmo, só que eles deram uma adaptada, modificaram algumas coisas. E aí no Aranha Verso
da animação aparecem várias versões do Homem-Aranha e tal, pra trabalhar junto com ele lá, pra combater o vilão e tal, mas no Aranha Verso do quadrinho tem muito mais versões diferentes do Homem-Aranha e tal, que se unem também pra combater um mal maluco lá. Agora, falando do filme, que vai lançar agora em junho? Julho, 30 de julho. 30 de julho. Eu vi muitos youtubers falando sobre essa questão da maturidade do Peter, né? Que vamos falar do Peter e o Homem-Aranha. Eu falo Homem-Aranha ou eu falo Peter? Porque os dois são um só, mas são pessoas separadas, são diferentes. Enfim, que ele vai passar por coisas que ele não viveu nos outros, né? Porque ele sempre foi vamos botar assim, um herói meio que mimado pelo o Tony Stark, né? E aí ele meio que não viveu muito essa questão com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque ele não assumia, meio que ele não assumia as responsabilidades dele, então ele nunca teve esse peso de ter que corrigir as besteiras que ele fez, né? Inclusive quando ele criou aquela situação toda lá como é que é o nome daquele homem? Aquele da capa? Aquele que faz assim com a mão, que faz Doutor Estranho, isso aí. Quando ele fez esse negócio do Doutor Estranho, que ele cagou com tudo, né? E agora ele vai ter que, no filme, vai viver sem ninguém conhecer ele. Os amigos sabem quem ele é. Sabe que tem um Homem-Aranha, mas não sabe quem ele é. Namorado não vai ter, parece que a namorada vai namorar outro cara. E ele vai se lascar todinho. Não tem roupa mais cara, não tem namorada, não tem mais o nerd da cadeira amigo dele. Não é mais como é que é? O amigo da vizinhança. Porque todo mundo que sabia que ele era o Homem-Aranha não sabe mais. Então agora ele vai ter que se virar sozinho. Inclusive a galera dos Vingadores e tal. Nem no filme aparece, no trailer aparece o Bruce Banner, né? Ele nem sabe quem ele é, não reconhece ele. E geralmente iria saber quem ele é, mas... Né, porque ele participa de Vingadores Ultimato. Mas... ali ele não lembra, então ele vai pedir ajuda a Bruce Banner. Bruce Banner não... Quem é você mesmo, tá? Ele vai ter que... Agora será que ele vai fazer o quê? Será que no andar da carruagem desse filme, será que ele vai ter que... Cara, será que ele vai dar um jeito dele voltar pra ele poder desmanchar a besteira que ele fez? Ou será que ele vai conseguir contar pras pessoas no filme de alguma forma que as pessoas vão acreditar? Porque vai ser difícil, como é que ele vai chegar pro cara... Que inclusive no trailer, né, mostra ele meio que contando pra alguém que... Parece ser um amigo dele, né? Ele tá escrevendo uma carta pra entregar a Mary Jane. Mas ele não entrega, ele vê ela e não entrega. Eu pensei que era pro amigo dele que ele tava escrevendo. Não, mas eu acho que... Como é que ele conta isso, as pessoas acreditam? Não, eu acho que ele não vai fazer isso, voltar pra trás. Mas eu acho que ele vai ter que agora enfrentar situações sozinhos. Aí você vê que no trailer aparecem vários vilões, né? E aí é uma parada que me preocupa um pouco, porque quando você bota muito vilão no personagem, é meio complicado de fazer uma boa divisão de tempo de tela pra cada um. E aí tem o Sexteto Sinistro, né? Que existe um quadrinho assim, até na animação tem esse episódio onde você junta 6 vilões fortes do Homem-Aranha, porque eles sozinhos sempre apanham, né? Aí eles resolvem se juntar 6 vilões pra atacar o Homem-Aranha, chamado de Sexteto Sinistro. E eu acho que esse filme vai abranger essa questão. Só que vai ser bem complicado, porque agora parece até que ele vai ter algum momento ali que vai perder os poderes dele. Cara, eu sei que esse é o Homem-Aranha desse filme. Caraca, ele vai se lascar todinho. Tudo que ele não viveu no início. Porque ele começou de trás pra frente. Exatamente. Ele vai ter que viver agora. Tudo que os outros Homens-Aranhas viveram sendo pobres, se lascando todo, não tendo dinheiro, tendo que fazer roupa de pano todo lascado. Ele não viveu nada disso. Porque o Tony Stark tava sempre ali por trás dele pra dar uma moral pra ele. Agora ele não tem mais Tony Stark. Então ele vai ter que viver o de trás pra frente. E agora ele vai se lascar todinho. Eu tô até com pena dele. E tem um rumor, isso é rumor, tá? Não sei se é verdade, mas o pessoal tá comentando que pode ser que nesse filme apareça os outros Homens-Aranhas aí. Nossa, aí... Igual foi aquele outro filme que teve, que apareceu os 3. Então. Cara, aquela cena foi estão dizendo icônica. que pode ser que eles apareçam pra ajudar ele, porque ele sozinho e tal, os caras Se vão aparecer vai ser top. Eu não sei se faz sentido, porque a premissa desse filme é que ele tem que estar sozinho. Ele se lascar todo, né? E ele tem que aprender a ser aquele Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tem que entender essa frase, né? Que tanto não entendeu ainda. Que os fãs estão tudo comemorando. Nossa, ele vai se lascar todo, né, mano? Porque na verdade é o que a gente quer ver. A gente sempre quer ver aquilo que é mais próximo do clássico, do original, né?
Tanto que o cinema sempre teve medo de deixar os heróis igual ao quadrinho, de ficar muito caricato, ficar parecendo cosplay e tal. E os X-Men, quando surgiram o primeiro filme, todo mundo dava roupa preta. Você vai ver o X-Men no desenho, no quadrinho, a roupa é amarela, a roupa é vermelha, a roupa é azul. E nos filmes eles não abordaram assim, começaram com preto porque eles tinham meio que um medo de não ser bem aceito pelo público. Hoje em dia não, hoje em dia agora os filmes são bem coloridos, então, usam os uniformes mais próximos possível da realidade dos quadrinhos. Então é uma outra pegada, né? Então vamos ver como é que vai ser isso. A gente quer ver o Homem-Aranha mais próximo. Todo mundo que é fã quer ver o Homem-Aranha mais próximo daquilo que a gente conhece dos quadrinhos. E aí, pô, se na hora que ele tiver que resolver um problema, vai ter que chamar os outros dois Homem-Aranha da outra dimensão. Ele não vai. É um negócio não volta meio... pra essência. Aí ia dar um passo pra trás. Então, a gente não sabe como é que vai se sobressair nessa questão aí. Agora é aguardar pra ver, né? Dia 30 de julho nos cinemas, o filme do nosso Miranha, o amigão da vizinhança. Isso aí. Se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado, tá? Deixa aquele like maneiro se você curtiu o nosso bate-papo legal. E se você gostou do desenho também, deixa um comentário. Qual é o outro desenho que você quer ver eu desenhando e papeando com a minha rainha aqui no canal. Ó, o desenho tá tudo completinho, bonitinho aí. Chegamos já no final da arte. É só você quiser copiar, vai pausando o vídeo, vai olhando os detalhes, já vendo como é que eu faço. Do jeito que eu fiz no digital, você também consegue fazer no papel. Se você quiser fazer no digital também, só seguir o mesmo passo a passo aí, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Fala, Caterine, que quer mandar um abraço pra galera. Não, foi um prazer estar com você, me chame mais vezes, eu volto aqui pra gente falar mais medo de besteira que eu falo. Isso e a gente aí. vai estar na próxima. O Instagram da Luiz Caterine, tá? Vou deixar na descrição, se você quiser seguir ela, conhecer mais um pouquinho dela. Ela também faz um conteúdo muito legal nas redes aí. E o meu Instagram também vai estar na descrição do vídeo pra você, se quiser seguir. Valeu? Até a próxima e até o próximo vídeo. Valeu.